Oi, oi, pessoal. E aí, tudo bem? Oi, oi, boa noite. Eu sou a Ari, faço parte do time do Recruta. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema super legal de intraempreendedorismo, como é empreender dentro de uma empresa. Vou tocar o bate-papo com o Vabo. Ele acabou de entrar aqui. Boa noite, oi, oi. E aí, Ari, tudo bem? Boa noite. E aí, Vabo? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente pode conversar sobre esse tema tão legal aqui com a turma. Se tem um tema que eu gosto de falar é isso, viu? Meu Deus do céu. Aí, o pessoal entrou agora foi. Bom, Vavo, boa noite, galerona aí que tá aí com a gente hoje. A ideia do tema, né, de falar sobre intraempreendedorismo, na verdade, foi um tema votado por vocês. A gente está com o processo do Recruta e sempre abre aí para ouvir um pouco do que vocês gostariam de aprender mais. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui uma conversa para a gente refletir bastante e trocar muito aprendizado junto. Então, para a gente começar, todo mundo ficar na mesma página, a gente está com o nosso convidado super, super especial, que tem uma trajetória com a gente muito legal, que é o Vabo. E aí, Vabo, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, para saberem quem que é você, afinal. Legal, olha, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou super fã da Stone desde sempre e do Recruta também. Acompanhei desde a primeiríssima edição do Recruta, lá nos idos de 1900, e não vou nem revelar a minha idade aqui, quando é que foi a primeira vez, lá para 2013, 14, foi quando começou pela primeira vez. Sem dúvida, uma iniciativa muito legal e um prazer poder conversar com vocês aqui sobre esse tema do empreendedorismo. Eu costumo me definir como um inconformado com o sistema educacional brasileiro. Então, essa oportunidade que a gente tem de transformar o Instagram numa grande sala de aula e poder compartilhar um pouco dos aprendizados, dos erros, dos acertos dessa nossa trajetória, eu acredito que é muito interessante. Então, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas. Eu comecei a empreender na época junto com meu sócio na incubadora da PUC do Rio. Então, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele lá na PUC do Rio. Eu me juntei a ele, e ele da área de tecnologia, eu da área de negócios, e a gente criou a primeira plataforma de precificação inteligente para o e-commerce brasileiro, lá nos idos também de 2010, 2011. E nessa mesma época, o André e o Edu, que são fundadores da Stone, eles estavam começando a Arpex. Então, nós fomos nos primeiros investimentos. Eles fizeram como investidores anjo. Nossa, uma primeira rodada ali de levantamento de seed money, venture capital. A gente recebeu esse investimento deles e passamos por toda essa trajetória de criar a empresa do zero, encontrar um problema, encontrar um cliente, um modelo de negócios, estruturar, deixar de ser uma startup, passar a ser uma empresa, ter que tocar o time, ter que empreender realmente de fato. E em paralelo, enquanto a gente estava empreendendo, eles fundaram a Stone. Então foi a Stone Co, que é o grupo de empresas da Stone, foram fundadas nessa época de 2012 e a gente acompanhou de perto até que durante esse caminho, um pouco depois, nós vendemos, a nossa empresa chamava Civ Group e juntamos também algumas empresas investidas pela Arpex e a gente foi e vendeu para a B2W. E aí foi nesse momento que eu tirei meu chapéu de startup, botei chapéu de executivo de empresa grande e fiquei mais 2 anos lá. Quando terminou meu contrato, o André e o Edu me convidaram para retornar para o grupo, voltei para a Stone e aí voltei a intraempreender nessa época na Stone, fiquei mais 2 anos, tanto na área de pessoas quanto na área de educação da Stone. Então foi uma experiência incrível, vivi lá o IPO em Nova York, acompanhei as primeiras iniciativas da transformação da Stone numa empresa que começou como sendo apenas a maquininha e hoje até tem a maquininha, né? Até se encontra a maquininha, mas sem dúvida o modelo de negócio deixou de ser monoproduto da maquininha e passou a ser multiproduto, com uma série de aquisições e uma série de novas soluções. Então, em paralelo, eu sempre fui um fã da educação e acredito que é o principal problema brasileiro que nós temos. Então, eu sempre dei aula. Então, dei aula na PUC do Rio, depois dei aula no INSPER, em São Paulo. Agora estou morando aqui em São Paulo, no INSPER, e agora estou dedicado na Link e no Além da Facul. A Link é a nossa primeira faculdade voltada para formar empreendedores no Brasil e o Além da Facul é a nossa escola digital de empreendedorismo. Então, a gente tanto
abraça todos esses conceitos de empreendedorismo, tanto o empreendedorismo puro, a gente vai falar sobre isso, assim como o próprio intraempreendedorismo, que na minha visão, estatisticamente, existem até mais oportunidades para o intraempreendedor do que para o empreendedor. Mas daqui a pouquinho a gente aprofunda mais sobre isso. Então, super prazer estar aqui com você e poder falar sobre esse tema que é a minha vida, que é educação, que é empreendedorismo, educação empreendedora. E se a gente conseguir fazer com que pelo menos uma pessoa que se anime, se motive para seguir esse caminho, essa jornada, aí é o trocadilho, né, com a jornada Stone, mas esse caminho, essa trilha, essa trajetória empreendedora, vai ser um prazer poder contribuir. Boa, legal. Até falaram aqui no comentário, Vaba é um monstro do empreendedorismo. Então, já tem experiência dentro, já tem experiência fora. Tô animada para ouvir mais Um dia eu dessas chego trocas, lá, hein? um dia eu chego lá. Tô no caminho, tô na jornada ainda, tô tentando. Boa. E aí, pessoal, só me apresentando rapidinho, eu sou a Ariadne, né, vulgo Ari, faço parte do time do Recruta Stone, que é o maior processo seletivo da Stone Co. Empresa que é famosa pela maquininha, mas hoje em dia a gente tem um portfólio, várias formas de ajudar o empreendedor no dia a dia. Acho que a ideia desse papo é tanto ouvir um pouco da experiência do Vabo, compartilhar um pouquinho da experiência que já vivi aqui na Stone. Desde que eu entrei, a Stone, enfim, a gente vai falar um pouco também, mas a Stone a gente empreende muito, então a gente realmente recebe muito desafio. Tive uma experiência prévia antes também, comecei a abrir um negócio com uma amiga, a gente foi para frente com uma empresa de inclusão de pessoas com deficiência. E aí depois entrei aqui na Stone e também entrei com um projeto bem na mesma linha. Hoje em dia eu faço parte do time do Recruta mesmo, que é um empreendimento também, a gente sempre está criando coisa nova. Então acho que tem uma trajetória um pouquinho mais curtinha nessa parte de empreendedorismo, mas sempre também encontrando desafio e se desenvolvendo aí. E agora já aprendi Beleza? uma coisa nessa live, que é Ari, não é Ari, é Ari. Então quase um acento ali Isso é atrás. polêmico, viu? Eu gosto de falar assim, chama do jeito que seu coração mandar, porque cada hora surge um, assim, às vezes surge Ariane, Ari, Arin, então assim, do jeito que chamar, provavelmente eu vou olhar e eu vou conseguir me comunicar. Boa, boa. Boa. Então, acho que antes da gente entrar nessa parte de experiência, de detalhar um pouquinho mais como é que a gente viveu isso na prática, acho que a gente pode dar um passo atrás, só para garantir que todo mundo está acompanhando tudo que a gente está fazendo, a gente está alinhado, que é entender, afinal, sobre empreendedorismo, né? Essa palavra hoje é um termo super sexy no mercado, então buscamos empreendedores, pessoas que são empreendedoras, mas afinal, o que que é isso? Então, queria muito ouvir da tua opinião, Vabo. Como que você acha que você definiria empreendedorismo? Boa, ótimo ponto. Olha, na década de 90 não existia nem no dicionário. Era uma palavra que não estava presente no dia a dia da nossa sociedade. E depois desses últimos 20 anos, certamente passou a fazer parte. Empreender, diferentemente de empreendedor, diferentemente de empresário, começou a ter uma conotação um pouco diferente. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do empreendedorismo, muitas vezes as pessoas associam que empreendedor é a pessoa que fundou a empresa. Sem dúvida alguma, alguém que toma a iniciativa de encontrar um problema, encontrar um potencial cliente, resolver esse problema, essa dor, essa necessidade, esse desejo que alguém tem com um produto e serviço e cria uma empresa a partir disso, abre um CNPJ, contrata pessoas, sem dúvida alguma, essa pessoa que está fundando uma empresa é um empreendedor ou uma empreendedora. Mas essa não é a única forma, não é a única manifestação do empreendedorismo. Na minha visão, empreendedor passou a ser uma definição um pouco mais ampla, em que acaba que empreender é uma atitude de vida. Toda vez em que você decide reunir os seus recursos mais preciosos da sua vida, quais são os seus recursos mais preciosos? Seu tempo, sua energia, sua saúde, sua rede de contatos, seu conhecimento. Quando você pega esses recursos, repare que eu não falei estrategicamente a palavra dinheiro. Tem muita gente, não posso empreender porque eu não tenho dinheiro. Então, dinheiro é importante, mas não está no top 5 das coisas mais importantes. São essas que eu falei aqui. Tempo, energia, saúde, rede de contatos e conhecimento. Você direciona esses seus recursos para um projeto, para um propósito, para uma causa, para um sonho, e você não mede esforços para que você veja aquilo acontecendo, então você se torna um agente de mudança. Você se torna um líder ou uma líder. E, consequentemente, você gera um impacto para alguém.
Essa é a definição mais ampla de empreendedorismo. Eu não falei aqui que a pessoa precisa criar um negócio tecnológico, super inovador, ou, eventualmente, a pessoa pode criar um negócio social, ser um empreendedor social do terceiro setor. Pode ser um intraempreendedor que vai fazer tudo isso que eu falei aqui dentro de uma organização estabelecida. Pode ser um empreendedor na gestão pública. Você pode ter ser um prefeito, um governador, um deputado, um vereador, empreendedor, alguém que quer mudar. Alguém quer fazer um concurso público não pela estabilidade. Esse não é empreendedor. Mas quer fazer um concurso público para transformar aquele órgão público na melhor prestação de serviços possível para o cidadão. E, em última análise, você pode ser um empreendedor, você deve ser um empreendedor ou empreendedora na sua própria vida. Então, se confunde o conceito de empreendedorismo com o conceito de protagonismo. Quando você pega as rédeas da sua vida e direciona para algo que você considera que é uma causa, que é um propósito, de preferência, que é maior do que você, que é externo a você, que envolva servir alguém, melhorar a vida de alguém, você está gerando um impacto positivo, você está tendo uma atitude de transformar realidades. Essa é a definição de empreendedorismo. Então, não importa se você quer criar uma empresa do zero, quer trabalhar numa grande empresa, quer trabalhar numa ONG, se você define isso e se você pega a causa, por exemplo, de uma grande empresa, que é o intraempreendedor, essa definição, você pode pegar a causa que foi fundada por alguém e transformar na sua causa. E, com isso, expandir esse impacto, expandir essa transformação. Essa é uma definição que eu gosto muito. Empreendedorismo é uma atitude de vida, é uma grande habilidade comportamental, socioemocional, que todos nós, se desenvolvermos, estaremos sendo protagonistas da nossa própria vida. Faz sentido? Legal. Concordo totalmente. Acho que até uma palavra que você falou bastante para mim resume muito empreendedorismo, é questão de transformação, né? Eu acho que quando você atua, você faz qualquer coisa e que por trás você tem o desejo de transformar, eu acho que você, de alguma forma, você vai cair nesse caminho de intraempreendedorismo, né? Intraempreendedorismo ou empreendedorismo. É até engraçado que ele surgiu esse termo, né, de intraempreendedorismo. Se for pensar, nem precisa, porque é tudo sobre empreender mesmo, independente de estar dentro ou não. Acho que é muito de unir esforços, seja trabalhando sozinho, seja não, mas você conseguir uma transformação que você queira, né? Então, concordo muito e acho que até é legal dar esse passo atrás e entender o sentido mais amplo da palavra, ao invés da gente ir direto num nicho específico. Legal. Exato. Então, nem todo empresário é empreendedor. E nem todo empreendedor é empresário. São definições, por muitas vezes, o pessoal confunde, mistura, mas a gente pode tratar aqui como sendo dois elementos separados. E, naturalmente, o empreendedor ou empreendedora é uma pessoa inconformada, porque todos os problemas do mundo já foram resolvidos. Todos os problemas do mundo. Só que o empreendedor é aquela pessoa que vai olhar para aquele problema, para aquela forma de fazer as coisas e vai dizer: tá bom, tá resolvido, mas está mal resolvido. Eu vou propor uma solução melhor. Eu vou planejar, vou reunir recursos, pessoas e vou tentar executar, porque não adianta só planejar também, você tem que planejar é importante, mas a execução é o que faz com que a coisa aconteça. Então, as pessoas já se locomoviam antes de existir o carro, as pessoas já se comunicavam antes de existir o telefone, as pessoas já se relacionavam antes de existir o Instagram. Tudo isso já acontecia. Mas empreendedores chegaram, não foram os governos que inovaram, não foram as universidades que inovaram, foram os empreendedores que chegaram, observaram e falaram: não está bom, vou fazer melhor, vou trazer uma solução que vai melhorar a vida das pessoas, que vai prestar um melhor serviço, que vai gerar um impacto maior. Os bancos estão atendendo mal os clientes. Os bancos prestam um serviço péssimo, um atendimento ruim e um preço alto. Tem empresas que falaram: isso não está bom. Quero fazer melhor, quero servir o cliente melhor por um preço justo e com um atendimento muito melhor. Então, é um pouco nessa mesma linha. Tá ruim? Vou fazer algo melhor, mas essa é a parte bonita da coisa. Vai ser duro, vai ser difícil. Não estamos aqui também para contar só coisa bonita. Estamos aqui para falar real. A vida do empreendedor ou do empreendedor é uma vida de desafios, de obstáculos, de busca de conquistas e de, muitas vezes, alguns sacrifícios. Mas isso tudo dentro, claro, dessa busca por esse sonho. Boa. E até um ponto legal que você falou, que é essa questão do fazer, né?
Aqui na Estônia a gente conversa muito sobre isso. Acho que tem o passo um que a gente está falando aqui, que beleza, você está inconformado. Agora, o que que você vai fazer para sanar isso que te incomoda? E acho que isso também, a partir do momento que você vira essa chave, aí você está no caminho também. Acho que quanto mais a gente coloca em prática o que está incomodando a gente, acho que mais diferença a gente vai fazer na vida das pessoas do dia a dia e até em maior escala quando você começa a trabalhar por isso realmente. Perfeito. E repara o seguinte, quando a gente fica inconformado, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ser aquela pessoa chata que vive o dia inteiro reclamando, passa o dia inteiro, não, mas isso não tá legal, isso não tá bom, não sei o quê, reclama, 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 reclama. Ou a gente vai usar esse inconformismo para executar, para propor soluções, para apontar o problema, mas vir também com uma sugestão e buscar espaço para implementar. Então, essa é a diferença entre os inconformados que reclamam e os inconformados empreendedores. São os que buscam a solução para aqueles diversos problemas. Aliás, por isso que o Brasil é um país maravilhoso para se empreender. Porque o que não falta é problema. Não acredito que as pessoas que estão assistindo a gente aqui estejam satisfeitas com a escola, a faculdade que cursaram, com o hospital público que frequentou, com a segurança pública, com o transporte urbano. Olha a quantidade de coisas ao nosso redor que nós estamos mal atendidos. Eu sou carioca, estou expatriado aqui em São Paulo, mas no Rio, eu era mal atendido no restaurante, era mal atendido no aeroporto, era mal atendido no táxi, no Uber. Não tem jeito. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem de poder melhorar isso que a gente está recebendo de forma negativa e de forma ruim. Ou eu posso ficar só reclamando, vendo o copo meio vazio, né? Ah, que droga. Então, essa é uma postura, uma atitude importante também. Legal. E tem até uma pergunta que mandaram aqui que tem bastante a ver. Até, pessoal, legal, vai mandando pergunta, a gente está acompanhando aqui, tá bom? Quanto mais pergunta, legal para ir complementando. O Wagner Silva, ele perguntou: quando devo tomar a iniciativa de empreender? E acho que, Wagner, é muito o que a gente está falando aqui. Eu acho que a partir do momento que você encontra um negócio que você está inconformado, que você está incomodado, já tem uma motivação clara para começar a agir. Aí o passo dois é: como que você vai agir? Como que você garante que esse teu incômodo vai sair de alguma forma e que você vai agregar para a sociedade de alguma forma também para outras pessoas não passarem por esse incômodo, né? Então é um pouco da linha do que a gente está falando. É isso aí. Então, a resposta para o Wagner é quando o Wagner deve tomar a iniciativa de empreender? Agora! A resposta é agora. Não é daqui a 5 minutos, não é amanhã, não é semana que vem, é agora. O que você pode fazer agora para que você possa começar a empreender? Por exemplo, participando de uma empresa que tem uma cultura empreendedora. A Stone, a partir do programa Recruta, que se não é o maior, está entre os 2 maiores programas seletivos do Brasil, é uma oportunidade para você empreender, porque vai encontrar um monte de desafio, de problema, de dificuldade que é inerente de uma empresa que cresce muito. Uma empresa que não cresce vai ter pouco espaço, vai estar um pouco mais estável, não vai ter tanto problema. Uma empresa que cresce muito, a única certeza que você vai ter é que vai ter dor de crescimento. E essas dores de crescimento são oportunidades para os intraempreendedores. Então, Wagner, você pode começar agora se preparando, dando uma ação, um passo rumo ao seu objetivo de empreender. Isso vale para o Wagner, isso vale para todos que estão nos assistindo. Boa. E aí, antes da gente ir para a próxima pauta, teve uma pergunta bem legal também aqui do Vini, que ele disse: quando você fala em um processo seletivo que você quer empreender, será que não pega mal? E aí, Vini, eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta para poder responder. Será que essa empresa é a melhor empresa para você? Porque uma empresa que julgar que é ruim, você está querendo empreender, aí eu já realmente não sei se pode fazer sentido, sabe? Então, é um pouco do que a gente vai falar até mais para frente. A gente quer conversar sobre esses tipos de empresa que tem por aí, enfim, o que é uma empresa que empreende. Mas é muito nítido que, assim, existem mais de um perfil, né, de empresa. E aí tem a empresa que tem a pegada empreendedora e, cara, é muito do que a gente vive aqui na Estônia o tempo todo, as coisas mudam e que provavelmente é a realidade do Vabo hoje com Além da Facul. E tem outras empresas que são mais estáveis e tá tudo bem também. Não é que, cara, essa é a empresa certa, essa é a empresa errada. Não tem certo ou errado. Mas são tipos. E aí eu acho que é muito da leitura de você como candidato entender, beleza, você quer empreender. Qual que é a causa, com que tipo de gente você quer se juntar? Eu acho que se você quer empreender, você tem que se juntar com pessoas que também têm essa vontade empreendedora. Aí lá eu acredito que você vai ser feliz. Agora, se você tiver num tipo de empresa que tem a tendência a ser mais estável,
aí eu acho que pode não fazer muito sentido. Então, um pouquinho dessa dica. Total. Então, Vini, se pega mal falar que você vai empreender, pega muito mal. Se você estiver na empresa que não quer ver você crescer, se você estiver na empresa que vai te limitar seus passos, se você estiver na empresa que aquele gestor acredita que você é uma ameaça. Agora, se você estiver numa empresa que vai te dar uma pista para você voar, que vai te oferecer oportunidades e você vai encontrar oportunidades dentro dela, certamente a atitude empreendedora é o que essa empresa mais precisa, que inclusive é o principal desafio de qualquer organização hoje em dia. Quando pergunta para qualquer empresa qual o seu principal desafio, a tendência é a gente responder: meu desafio é a área comercial, a área de marketing, tecnologia, criar produtos. Tudo isso é derivado de apenas um único desafio, que é você conseguir atrair os melhores talentos, engajá-los, desenvolvê-los, inspirá-los para que eles consigam dar conta de fazer qualquer outra atividade que a empresa se propuser. Então, sem dúvida, Vini, se você encontrar a empresa que tem a cultura empreendedora, você dizer que você tem essa vontade de intraempreender, vai ser um ponto positivo. Boa, legal. E aí, vamos aproveitar que a gente tá nessa pauta, né? Acho que é um negócio que a gente perguntam bastante também, que é como é que a gente sabe, afinal, se uma empresa tem uma pegada empreendedora ou não tem. Qual que é a tua opinião, Vavo? O que que dá para fazer? Boa, esse é um ótimo ponto. Primeira coisa que eu acredito que um bom candidato de um processo seletivo deve fazer, dado que nós estamos falando de intraempreendedores, significa que você vai empreender dentro de uma organização. Então, para que você possa escolher a empresa que você quer trabalhar, isso é uma coisa fundamental, uma mudança de mentalidade. Antigamente, as empresas que escolhiam o candidato. Na minha visão, hoje em dia mudou. Nós vivemos a era do consumidor. Então, é o candidato que vai escolher a empresa. Então, para você saber que empresa você quer trabalhar, você deve pesquisar sobre ela, estudar. Entra no site, olha o que está dizendo no Google sobre entrevistas. Tem livros sobre a empresa? Você lê o livro da empresa. Você consegue conversar com alguém que trabalha ou que trabalhou na empresa? Conversa, participar aqui de lives, conseguir pegar tudo que existe de informação pública e de preferência também privada, quando você conversa com as pessoas, para que você possa ver, essa empresa tem os valores que eu acredito? Então, um passo atrás, quais são os valores que você acredita? Você quer trabalhar numa empresa super hierarquizada, que você mal consegue ver quem que é o chefe do seu chefe, que senta dentro de um castelo? Ou você acredita numa empresa que é mais horizontal, que você pode dar ideias, que você pode contribuir decisivamente, não tem aquele negócio daquele teatro corporativo? Então, você tem que definir, não tem certo ou errado. Não é uma é certa, a outra é errada. De repente, você está buscando algo mais estável, algo que muda pouco, algo que não é tão inovador, tudo bem. Mas, provavelmente, você não estaria aqui nessa live, porque essa live é uma live de intraempreendedorismo. Pessoas que estão buscando fazer a diferença, tomar risco, implementar projetos. Então, primeira coisa é você se preparar bem. Buscar todas as informações, porque você deveria se comportar no processo seletivo. Quando você for fazer o Recruta Estônia, você tem que se comportar como se você já fosse da Estônia. Porque, na realidade, você vai estar sendo selecionado. Então, se você já se comporta como sendo da Estônia, você facilitou a vida dos entrevistadores, né? Porque aí você já se comporta como tal. Agora, vamos lá, só passa aqui a etapa e você já está dentro. Como que você faz para se comportar como parte da empresa? Você sabe quais são os produtos, os serviços. Você leu tudo sobre o IPO da Estônia, que foi feito em 2018, na Nasdaq, em outubro, que teve tal valuation, que a ação está tanto, que tem essa aquisição que foi feita, esses são os principais executivos. Você sabe quem são os concorrentes, qual é a proposta de valor, qual é o modelo de negócio. Você estudou tudo sobre a empresa. Só que qual é a mágica? Que quando você estuda sobre a empresa, você cria perguntas. E você levanta hipóteses. Pô, legal, bacana isso aqui. Esse tema aqui da área de banking é uma coisa que eu tenho interesse. E se a gente fizesse uma solução assim, assim, assado? E eu vi um artigo que foi escrito num site americano, que isso conecta com uma estratégia. Quando você vem e fala isso no processo seletivo, dificilmente você não vai gerar uma boa impressão. Pelo contrário, as pessoas vão ficar, nossa, que bacana, a pessoa se dedicou o suficiente para fazer parte dessa organização. Então, ao estudar, você vai ver, essa é uma organização que tem foco no cliente, que tem o espírito de dono, que é algo que é muito falado, né? Ownership, atitude de dono, espírito de dono. Isso está nos valores dela. Transparência, trabalho em equipe.
Se essa organização possui valores desse tipo, provavelmente eles vão ter uma cultura empreendedora. Outra dica também, a estrutura organizacional. O organograma da empresa. Como que a empresa se organiza? Tem empresa que é aquela questão hierarquizada, né? O diretor se aposentou. Aí o gerente vira diretor, o coordenador vira gerente, o supervisor vira gerente. Aí aí o estagiário, aí contrata o estagiário que virou, e aí para você ser efetivado tem que passar 2 anos para depois você. Aí o pessoal te coloca numa caixinha, num cargo. Provavelmente essa empresa não é uma empresa que tem cultura empreendedora. Se você tem um apego ao cargo, um apego à caixinha, às regras rígidas de promoção do RH, provavelmente o empreendedor é uma pessoa que não quer ter muito teto, né? Você tem que ter uma pista para voar. Se você entregou um resultado extraordinário, você vai colher parte desse resultado também extraordinário e não ficar apenas para a organização. Então, esse ambiente é um ambiente que estimula o empreendedorismo. Então, acho que essas pistas são interessantes você estudar. Então, Augusto, por exemplo, da Estônia, o André, o Piau, são pessoas que estão o tempo inteiro dando entrevista. Você já leu todas as entrevistas que eles deram? Sobre como é que funciona, como é que os eventos. Tem um monte de conteúdo disponível no YouTube, um monte de conteúdo disponível no Instagram. Então, não dá para você participar de um processo seletivo, seja da Estônia, seja de qualquer outra empresa, sem você ter feito seu dever de casa. Você vai provavelmente perder uma oportunidade. E aí, ao fazer o dever de casa, você identifica claramente. Essa empresa aqui é uma empresa que trata os clientes como prioridade, e essa empresa aqui é uma empresa que tem clientes que são insatisfeitos, a começar por vocês mesmos. Pensa quais são as empresas que vocês são clientes. TV a cabo, banco, operadora de celular. Você está satisfeito? Você trabalharia nessa empresa? É algo que te motiva? A causa, o propósito dessa empresa está acima do ego, das coisas minúcias do dia a dia? Ela coloca o cliente em primeiro lugar? Eu acredito que isso tudo são características que dão pistas se a empresa é empreendedora e permite esse espaço de desenvolvimento do intraempreendedorismo. Legal. Tem um ponto também que teve até uma conversa que a gente estava falando sobre isso, e aí tinham dado um insight super legal que é em relação aos produtos da empresa. Então, uma coisa legal você quer saber, você tem um incômodo, né? Que foi essa trajetória que a gente já fez nessa conversa. Tipo, beleza, você sabe que você é inconformado com alguma coisa. Você tem, de repente, um momento de vida que você quer intraempreender, então você quer achar mais pessoas para estar nessa causa com você. E aí você vai entender se o lugar faz sentido para você. Beleza. Tenta ver qual que é o comportamento dessa empresa nos últimos anos. O que ela fez de diferente no mercado? Ela inovou? Ela trouxe novidade? Ela trouxe novas formas de tentar alcançar o propósito dela? Se ela é uma empresa que tenta, que ela está sempre criando novas parcerias, ela está investindo em novas coisas, ela está testando novas coisas, muito provavelmente, não é fato, né? Mas muito provavelmente ela tem esse espírito empreendedor, porque ela está tentando várias formas de alcançar o propósito dela. Já se você vê uma empresa que está há anos com o mesmo tipo de solução, e não necessariamente esse tipo de solução muda ou melhora, mas ele mantém o serviço, esse é o modelo, tem uma mudançazinha ali, outra mudança ali, já provavelmente ela não tem esse espírito. Então, acho que quando você está num ambiente empreendedor, um ambiente que ele abraça novas ideias em busca da mudança, normalmente isso vai para fora. Acho que é muito, não sei nem se é possível, né, Vago? Tipo, se você já tem um ambiente interno que ele é empreendedor, ele é aberto a novas ideias, ele tá lá borbulhando de inovação e você para fora só sair um mesmo produto, acho muito difícil. Então, é legal também analisar essa parte do business da empresa para tentar aproximar um pouquinho mais, para ver se faz sentido. Com certeza, com certeza. E, inclusive, às vezes tem uma empresa que está só reagindo. Até inova um pouquinho, mas está reagindo à pressão dos concorrentes novos entrantes. E muito interessante isso que você comentou, e aproveitar que o pessoal fez essa pergunta para dar uma dica aqui para o pessoal que está interessado em ser aprovado nos processos seletivos, seja do Recruta, seja sem ser do Recruta da Estônia. Mas a dica de ouro para vocês é: na hora em que você fizer o seu dever de casa e você estudou bem, procure perguntas de forma que você tenha a capacidade de entrevistar o seu entrevistador. Se você transforma a sua entrevista numa conversa, numa troca, num diálogo,
em que não é um interrogatório, que o entrevistador pergunta e você responde, depois ele pergunta e você responde. Não, ele pergunta, você responde, você faz um comentário em função do que você estudou, pergunta algo sobre a estratégia, sobre o produto, sobre o modelo de negócio. Teve essa troca, isso já vai te colocar à frente de diversos candidatos. Agora, a dica de diamante, essa foi a dica de ouro. Agora, a dica de diamante, que eu nunca vi alguém usando essa dica e não ser entrevistado, não ser contratado na hora. Se você fizer isso, você vai ser contratado na hora. Você ensina algo para o entrevistador. Se você tiver a capacidade de, ao estudar sobre a empresa, conectar com a sua história, conectar com o que você já estudou em outros momentos da sua vida, fazer boas perguntas e, no final, ainda gerar uma conclusão que permita que o entrevistador aprenda algo com você, todas as raras vezes em que eu vi isso acontecendo numa entrevista, a pessoa gerou uma impressão super positiva e foi contratada. Então fica aí essa dica de diamante para vocês que estão assistindo a gente aqui e que querem ser intraempreendedores. Bacana. Teve o Felipe Augusto fez uma pergunta super legal, que é, na prática, como se dão os projetos intraempreendedores? Eu tenho a ação, apresento e defendo para o meu gestor, e aí é criado um projeto para prototipar essa ideia e validar? Então, como que é esse negócio de empreender dentro de uma empresa na prática, né, Felipe? Boa! Você acha, Gostei que ele falou aí de prototipar, validar hipóteses. Isso é um método fundamental do empreendedorismo em geral. Um método de design thinking, né? Sprint de design, quando você, ao invés de já sair gastando um recurso enorme, tempo, dinheiro, para criar aquela solução, você dá alguns passos atrás, testa, valida hipóteses. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa começa a intraempreender, ela primeiro tem que estar nisso que a gente falou, que é a cultura da empresa permitir esse ambiente. A estrutura organizacional, a cultura, ter espaço para isso. E aí as pessoas vão receber missões. E, claro, ao receber essas missões, o que são missões? São metas, projetos, iniciativas dentro daquela unidade de negócio ou daquela área que a pessoa entrou. Ao receber essa missão, se a pessoa tem uma postura que não é empreendedora, ela vai apenas fazer o dela. Ah, me deram essa meta, eu vou executar e vou fazer essa meta. Tem o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que já está um degrau acima, que é a pessoa recebe a meta, entrega a meta, mas entrega um pouquinho a mais. Ela não faz, é aquele chamado over delivery. Ela não faz só aquilo que pediram para ela. Ela faz o que pediram para ela, ela treina novas pessoas, ela forma, ela cria um ambiente legal, ela entrega um pouquinho mais daquele outro projeto também que ela se envolveu. Então, ela fez um pouquinho a mais do que o esperado, superou a expectativa. E tem o terceiro tipo de pessoa, que além de fazer isso, ela ainda pede mais espaço. Ela dá ideias, ela traz coisas que ninguém pensou, ela busca alternativas. Então, se você é um intraempreendedor e você está esperando que as coisas aconteçam para você, ah, beleza, agora eu trabalho aqui na Stone, sou um intraempreendedor, então o que vocês têm aí para me oferecer? Essa não é a postura do intraempreendedor. A postura do intraempreendedor é a pessoa que vai correr atrás, que vai enxergar oportunidades, que vai fazer o over delivery nas oportunidades que foram enxergadas. E aí, naturalmente, se você entregou uma vez, vão te dar um pouquinho mais de espaço. Você vai conquistar esse espaço. Você vai receber um novo projeto. Então, efetivamente, algumas pessoas que eu vejo na Stone, vejo em outras empresas que também possuem essa postura, são pessoas que demonstraram um espírito, uma atitude, um comportamento, valores interessantes e receberam desafios, missões, projetos. E começaram nesse caminho. Um exemplo, por exemplo, da Stone que eu conheço muito bem é a área de banking. Na área de banking, liderada pelo Guarilha, ele é tipicamente um intraempreendedor. Desde o início que eu acompanhei quando ele começou na Stone, ele tinha esse objetivo de construir uma solução de banking que fosse muito melhor do que o mercado bancário, que todos nós somos clientes e somos pessimamente atendidos. Então, ele entendeu o mercado, ele criou os protótipos, ele montou o time, ele entendeu o potencial que tinha, fez todo o trabalho de regulatório, Banco Central, tecnologia, e aí criou hoje uma solução, que é uma solução criada 100% dentro de casa e que é 100% brasileira, 100% Stone e que já atende uma série de clientes. Esse é um exemplo de como que você faz para intraempreender.
Você recebe missões, desafios, busca, então não é só recebe, mas também corre atrás e entrega um resultado incrível. Porque, na realidade, é o que você faria se você estivesse empreendendo fora da organização. A grande questão, a diferença entre uma pessoa que é intraempreendedor e a pessoa que não tem esse papel de intraempreendedor é que a pessoa que não tem o intraempreendedor ela meio que espera um pouquinho do que precisa ser feito. Ah, então me passa a tarefa, me fala o que eu tenho que fazer. O intraempreendedor já tem a postura tipo, ninguém mandou eu fazer nada. Eu entendi, fiz a leitura, identifiquei o ambiente interno, identifiquei o ambiente externo, estou propondo soluções que façam sentido, alinhei com quem precisa alinhar e vamos partir para a execução. É um pouco sutil essa diferença. Eu já trabalhei como funcionário. Funcionário tem a figura do chefe. Normalmente o intraempreendedor ele tem a figura mais forte, não é a do chefe, é a figura do cliente. Em que você tem, obviamente, estrutura de gestor, de líder, mas o que vale é o argumento, o que vale é o cliente, e não o que o chefe quer que seja feito. Boa. E acho que tem um negócio que a gente sente muito na prática aqui também no time do Recruta, que é quando a pessoa questiona. Então, assim, não importa o que é, não importa se ela está questionando a tarefa que ela vai fazer, não importa se ela está questionando outra coisa do projeto, mas eu acho que quando você começa, você vê alguma coisa, não precisa nem ser seu projeto, sabe? Ah, tô sabendo que tem um fluxo para fazer tal coisa lá. Não, mas por que tem esse fluxo? Não precisa ser do meu time, não precisa ser do meu escopo, mas você quer entender genuinamente por que a coisa é desse jeito. E aí o fato de você estar tão preocupado em entregar um negócio que faz sentido é que você acaba empreendendo, porque tipo, às vezes para você amarrar um projeto, uma entrega que seja para fazer sentido, vai ter que criar. Você percebe que o modelo de agora não está bom e você começa a tentar buscar outras formas de entregar e com isso quando você vai ver você já está empreendendo num novo negócio. Então é algo que a gente sente muito aqui na Estônia, no time do Recruta, mas em geral é quanto mais você questionar o que você está recebendo, mais você vai para um caminho que você vai criar coisa. E quando você cria coisa, provavelmente você tem a chance de acertar, que é ótimo, ou errar e tá tudo bem, porque aí você aprende, melhora, para na próxima ter mais chance de acertar. Então acho que esse é um outro ponto super legal, assim, que o Felipe falou, né? Tipo, esse é um modelo que você tem, você recebe sua meta, tal, e aí você super entrega acima das expectativas, incrível, mas também tem os detalhes do dia a dia, que é você tentar buscar o sentido de tudo, sabe? Não, por que isso é assim, de onde isso veio, como é que tá, e dar o teu melhor para fazer com que as coisas façam sentido. Acho que é um pouquinho disso também. Perfeito, exatamente. Então, normalmente, se você está num ambiente em que você questiona e as pessoas não querem te explicar e querem só que você execute o que foi mandado você executar, esse não é um ambiente empreendedor. Agora, se você está num ambiente em que você questiona pelo fato de você querer saber esse é o melhor processo, é a melhor atividade, é a melhor forma de fazer essa atividade, será que eu posso aprender com isso? Aí você está no ambiente empreendedor porque o seu líder, a pessoa que vai te ensinar, é a pessoa que tem essa disposição. Já vi muitas vezes o chefe, é aquela pessoa que tem medo de treinar a pessoa, o funcionário, porque vai que ele toma meu lugar. Enquanto que o líder é o oposto. Eu quero mais é que a pessoa do meu time me supere, que eu possa formar pessoas melhores do que eu. Porque se eu fizer isso, eu estou crescendo, a pessoa está crescendo, a área está crescendo, o projeto está crescendo, a organização está crescendo, eu posso ser promovido, só pode haver promoção se houver sucessão. Se eu não preparei alguém para ocupar o meu lugar de forma melhor do que eu fazia, como é que eu posso ser promovido? Eu vou ficar eternamente ali limitado naquele ponto. E esse outro ponto que a Ari falou, muito importante, que é o ponto do erro. Nas organizações tradicionais, não inovadoras, não empreendedoras, o erro é massacrado. E eu já vivi também isso, já vi pessoas próximas a mim, amigos, familiares, e eu também já vivi em algumas situações uma cultura que eu, antes de empreender, quando eu estava trabalhando como funcionário, que é o seguinte, você cometer um erro, você vai ser massacrado, você vai perder o seu bônus, você vai perder sua credibilidade. O que a pessoa, qual é a tendência que as pessoas têm de comportamento? Eu não vou mais propor nada, eu não vou mais sugerir nada, não vou mais questionar nada. Eu vou fazer só aquilo que precisa ser feito. Porque se eu propus algo, sugeri algo, tentei algo novo e fui massacrado, eu não vou tentar inovar novamente. Por outro lado, no ambiente inovador e empreendedor, o erro, ele, diferentemente do que a gente sempre foi acostumado na escola, que 2 mais 2 é igual a 4, se você botar 4, você tira 10 na prova de matemática. Se você botar 5, você tira 0 na prova de matemática. Você errou. Então, a gente está condicionado a tentar achar lá a resposta certa. Só que na área de inovação, às vezes, não tem resposta certa. A gente tem que saber fazer as perguntas certas. Para fazer as perguntas certas, a gente tem que estar disposto a errar,
falhar, fracassar rápido. E aí você, obviamente, não está errando 5 vezes a mesma coisa. Você errou rápido pela primeira vez, aprendeu, ficou inconformado, incorporou, partiu para o próximo e errou erros novos. Aí sim é um ambiente tipicamente empreendedor, em que você está testando, experimentando, validando hipóteses, prototipando. E aí isso serve desde um produto novo, um serviço novo, até um programa novo. No Recruta, por exemplo, eu vivi diversos experimentos. Quando nós estávamos empreendendo o programa do Recruta, o que vocês acham de a gente fazer uma fase assim? E agora, se for essa fase online, essa fase presencial? E agora, como é que muda que é tudo pandemia, tudo online? Vamos experimentar fazer essa prova aqui, esse teste? Vamos experimentar chamar um convidado? Será que funciona assim, isso aqui? Então, esse tipo de ambiente tem que ser possível de ter brainstorm, de ter ideias. Se a cada ideia que é dada você corta, você está desestimulando uma potencial inovação. Boa, legal. Bom, e aí a gente está falando de muito do que a gente acredita, do que a gente sente no dia a dia, né? Acho que seria legal agora compartilhar um pouquinho das nossas experiências com o tema. Então, como é que foi viver isso na prática? Essa questão de. Acho que é até um comentário legal, né? De empreendedorismo, como agora hoje em dia é um nome sexy no mercado, né? De uau, empreendendo e tal. Só que tem a parte dura, que é essa parte de errar mesmo, de se sentir mal, e aí você pega todas as forças que tem para tentar fazer o negócio dar certo. Então, eu queria ouvir um pouquinho na prática como foi com você, Vabo. Seja na experiência dentro da Stone, que você estava aqui com a gente, depois fora no teu empreendimento. Que história você lembra aí de como foi empreender? Legal. Olha, tanto dentro da Stone, quanto na CIV, quanto na da Facul e na Link, sem dúvida foram experiências empreendedoras. Na Stone foi intraempreendedor, nas demais, empreendedoras no sentido da criação do negócio. Porque envolvem tomar risco, envolvem correr atrás, envolve identificar um potencial cliente. Então, na Stone, por exemplo, mesmo eu fazendo parte de uma área que tradicionalmente nas outras empresas não tem tanta importância, apesar de que o discurso mudou, mas na prática a gente vê mais ou menos, que é a questão do RH. Né? Inclusive na Stone não chama RH. Eu particularmente não gosto desse termo RH, porque H não é R. Então, recursos humanos, humanos não são recursos. São a área de pessoas, área de gente, aí cada um chama de um nome diferente. Você já via empresas chamando de talentos, fontes humanas, não recursos humanos. Mas a realidade é que esse é o fator mais importante de qualquer organização. Então, eu participei de uma área de pessoas da Stone, que é uma área altamente estratégica. Nas demais organizações que eu estudei e que eu conheço e que eu trabalhei, eram áreas de apoio. Aquela área meio burocrata, meio que está com o objetivo ali meio que só de cumprir a legislação, não faz muita coisa diferente. Já na Stone, não. A área de pessoas é uma área de negócio. É uma área que está diretamente relacionada ao business. Até por isso, inclusive, que muitas vezes tem essa prática que é o job rotation. Você tem uma pessoa que era da área de operações, que vem para ser da área de pessoas, depois ela vai para o comercial, do comercial vai para o financeiro, do financeiro vem para pessoas. E com isso a gente consegue também que você tenha uma visão 360 das áreas da empresa e com isso implementar melhor. Então foi uma oportunidade muito legal para mim de poder passar por uma área que é uma área estratégica e em especial no momento em que estava naquele boom de crescimento. Né? Então a Stone hoje tem aí por volta de 5, 6 mil pessoas. Quando eu entrei lá, quando eu voltei para o grupo 2017, a gente estava com 1.500. E estava naquele ritmo de abrir um escritório a cada 2 dias. Então, você tem um desafio muito grande. Então, você tem um desafio. Vamos empreender esse desafio. Como que eu faço para abrir um escritório a cada 2 dias no interior do Brasil, que inclui não só a parte física, administrativa, de logística do escritório, mas principalmente o recrutamento de seres humanos que sejam talentosos, que tenham um alinhamento com a cultura, que possam, dessa forma, desenvolver-se tecnicamente e em termos de comportamento, lá no interior do Mato Grosso do Sul, no interior de Paraná, lá no Pará, no Nordeste. Como é que eu faço para, estando no Rio e São Paulo, que são as sedes da empresa, permitir essa expansão da companhia para que essas pessoas possam ser os nossos representantes, nossos embaixadores locais lá. Então, esse é um desafio muito grande, porque a gente tem vários estudos de caso
Eu, por exemplo, tive a oportunidade de realizar um sonho que foi estudar em Harvard. Fiz o curso do OPM, que é o curso de empreendedorismo lá de Harvard, de educação executiva, e eu estudei o caso do Google. O caso do Google você teve um vice-presidente de pessoas, lá chama People Operations, o vice-presidente de People Operations, e escreveu até um livro muito bom que eu recomendo para vocês, chamado Um Novo Jeito de Trabalhar. Foi ele o responsável por subir o Google de 10 mil para 100 mil pessoas. Não o único responsável, claro, mas ele era o gestor, era o head da área de pessoas que, na época em que subiu de 10 mil para 100 mil pessoas. E o nome do caso era How to Keep Google Googly. Como manter o Google Googly. Como fazer com que a cultura do Google não fosse perdida durante essa etapa de crescimento. Porque esse é um grande desafio. Essa é a maior dor de crescimento que pode existir. E tem uma dor ainda maior relacionada a essa, que é não só atrair as pessoas para o crescimento, mas formá-las e desenvolvê-las como líderes. Então, na minha visão, o maior gargalo das empresas hoje de alto crescimento, chamadas scale-ups, unicórnios, né, que chegam nesse patamar de valuation, é a formação de líderes. Porque contratar pessoas até você consegue contratar. Mas você conseguir promovê-las e crescê-las para a posição de liderança, esse é um grande desafio, porque essas são as pessoas que vão ser o motor do crescimento. E eu, quando estava na Stone, nós criamos esse programa chamado Impulse, programa Impulse Leader. Foi na nossa gestão que a gente criou com esse objetivo de conseguir fazer a propagação da criação de líderes. Porque muitas vezes eu vejo isso acontecendo, muitas pessoas entram na empresa, estão num crescimento absurdo, não dá tempo de treinar. Né? Agora, vamos fazer o paralelo do esporte. Imagina você está lá disputando a Copa do Mundo. Não, está na correria aqui na Copa do Mundo, estou na correria aqui da Champions League. Não dá tempo de treinar, não. Vamos aqui já só jogar. O que vai acontecer? Você não vai entrosar o time, você não vai combinar as jogadas, você vai perder oportunidades. Então, tem muitas empresas que transformam as pessoas como líderes, não ensinam as pessoas a entrevistar, não ensinam as pessoas a acolher as novas pessoas do time, não ensinam a dar feedback, não ensinam a demitir. Eu tive a oportunidade de treinar muitas pessoas, mais de 1.000 pessoas, como professor e como gestor da Stone na época, como demitir. Que é uma situação chata, desagradável da vida do líder, mas que é fundamental, porque imagina que se a pessoa não recebe um treinamento de como demitir, ela vai demitir na prática sem saber mais ou menos o que fazer. Então seria muito bom para a nossa sociedade como um todo que nós tivéssemos mais oportunidades como essa. Então, só para contar alguns dos projetos que eu me envolvi na época da Stone, que foram a base da plataforma de crescimento. Você só consegue crescer e executar bem se você tiver uma política de gestão de pessoas fundamental. E por isso, inclusive, que o Recruta ele é o principal, mais do que o processo seletivo, ele é o principal ritual de cultura da Stone, porque ele serve não só para atrair talentos, mas serve também para divulgar a cultura, serve para treinar as pessoas que vão acompanhar as entrevistas na mesma sala. Eu já entrevistei várias vezes na época que eu estava na Stone. Eu estava entrevistando um candidato, mas tinham 10 pessoas na sala comigo do time da Stone, acompanhando a entrevista. Porque essa é uma forma que nós temos de treinar essas pessoas. Porque na semana seguinte, aquelas 10 pessoas estarão entrevistando também nos seus escritórios, com as suas missões. Então, sem dúvida alguma, essas foram iniciativas que mostraram que, muito mais do que apenas meta da empresa, nós temos uma missão de conseguir entregar e ser a base para esse crescimento. Bacana. E o engraçado é que é desafio atrás de desafio, né? Acho que se você passou um mês, não é possível você ficar um mês sem entregar um negócio diferente novo, né? Seja no Impulse, seja nas outras experiências. E como é que surgiu o Além da Facul? Como é que foi esse empreendimento? Legal. Então, como eu sempre dei aula, sempre foi algo que eu decidi que eu ia ser professor quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que eu tive um professor de biologia, que ele, sabe aquele professor que marca a sua vida? Eu sempre odiei biologia. Biologia sempre foi uma das matérias que eu menos gostava. Só que eu estudava muito, eu tinha um prazer enorme de estudar por causa daquele professor. Então eu falei, olha, certamente, não sei se vai ser minha profissão principal, mas eu quero ser professor um dia, porque se eu conseguir gerar 10% do impacto nas pessoas que esse professor gerou em mim, eu acredito que vai ser uma experiência muito legal. E aí, busquei, então, fiz o mestrado, fiz graduação na PUC, depois fui dar aula na PUC do Rio, depois no INSPER,
E aí eu senti que, efetivamente, esse é o maior desafio hoje do Brasil. Para a gente pensar o Brasil como uma grande empresa, para essa empresa continuar crescendo e gerando bem-estar, gerando coisas boas para os seus clientes, que são os seus cidadãos, a gente vai precisar investir em educação. E eu sou inconformado com o nosso modelo educacional. Nós temos a nossa principal matéria-prima, que são nossas crianças e jovens, estão sendo desperdiçadas em escolas que, infelizmente, não atendem ao que a gente precisa, ainda mais no mundo digital, mundo VUCA que a gente está vivendo. Então, Além da Facu é nossa ideia de começar a estudar como que a gente consegue contribuir para ensinar aquilo que a escola e a faculdade não ensinam. Daí o nome. Nós vamos te ensinar além da facu. A faculdade hoje não está sendo capaz de ensinar o que as pessoas precisam para elas serem bem-sucedidas e serem felizes. Porque você estuda matemática, física, química, biologia, e aí depois você chega na empresa, o que vai fazer a diferença para você ser bem-sucedido e ser feliz na sua vida não é se você sabe quais são os hidrocarbonetos da química orgânica, se você sabe todas as fórmulas da física, não é isso. O que vai fazer a diferença é se você sabe trabalhar em equipe, ter inteligência emocional, se autoconhecer, se você sabe falar em público, se comunicar. Todas essas habilidades comportamentais, socioemocionais, que a gente chama de people skills, é o que faz a diferença. Então, o Além da Facu é uma escola digital de empreendedorismo, mas no sentido amplo de empreendedorismo. Não é para você só abrir a sua empresa. É para você abrir a sua empresa, mas é também para você intraempreender. Mas é para você também se autoconhecer. Mas é também para você liderar melhor a si mesmo e o seu time. Então, essa é a nossa ideia. E, em paralelo, nós temos a Link, que é a faculdade, então é uma estratégia conjunta. A Link são 100 alunos por semestre. Graduação, diploma do MEC, voltada para formar empreendedores. E o Além da Facu, 250 mil seguidores, Instagram, YouTube. Então, um é o tiro de sniper, outro é o tiro de canhão. A nossa expectativa é poder contribuir para que a gente tenha uma educação melhor em todos os níveis. Mas, primeiro, fazendo com que esse despertar aconteça em quem está nos assistindo. Legal, bacana. Acho que conecta muito tudo que a gente está falando aqui desde o iniciozinho, né? Então acho que é aquele negócio de você ter um incômodo, pega esse incômodo, guarda ele, pensa. Pensa, não guarda muito tempo não, né? Pensa, só reflete por que você tem ele, o que você pode fazer, e aí, para a partir do fazer, botar na prática a mão na massa para causar algum impacto, né? Então, muito bacana. Teve uma pessoa que tinha mandado lá mais cedo perguntando se tem intraempreendedorismo na Stone, né? Já que a gente está falando tanto disso, então acho que tanto nos exemplos da live, mas aí queria compartilhar de forma breve um pouquinho também do que eu passei aqui já por enquanto. Acho que lá desde o início, né, eu comentei que assim que eu entrei eu já tive um projeto aqui de começar, e aí assim que eu vim para o Recruta, acho que não tem um dia que a gente não viva a questão de empreendedorismo aqui. E aí, assim, é muito tudo que a gente está falando de você questionar tudo que você vê, de você realmente ter uma abertura para fazer com que você acredita, de você se dedicar quando você está vendo um incômodo e ir lá e melhorar. Então, acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui também de intraempreendedorismo, acho que foi a questão da pandemia. Então, para todo mundo que está minimamente empreendendo com alguma causa, né, com algum tipo de atividade, provavelmente sentiu a pandemia e teve que empreender de alguma forma, e com a Stone não foi diferente, com o Recruta não foi diferente. Então, a gente tinha o processo seletivo que ele era maior parte presencial, só a primeira etapa era totalmente online. A partir do momento que passava essa etapa online, que a gente conhecia direitinho quem tinha mais o perfil que a gente buscava, ou ajudava também as outras pessoas que estavam boas para a Stone, a gente tinha etapa presencial, que era assim um grande rito, assim. Pra gente é um momento de falar sobre o que a gente acredita, é um momento de treinar as nossas pessoas, como o Vavo estava falando, e a gente teve que simplesmente adaptar tudo para o modelo online. Então, todo dia era uma preocupação nossa de como que a gente garante a melhor experiência para as pessoas, como que a gente garante uma seleção justa no modelo online, como a gente garante formação e conteúdo para as nossas pessoas. Então, assim, pensa em todos os incômodos que você pode ter para garantir que todo mundo, todos os stakeholders, né, todas as pessoas envolvidas com o teu projeto possam sair bem, né? Possam sair com uma experiência boa.
Então a gente teve que questionar, criar todo dia, criar, testar, testar. A gente testou, a gente fez um piloto nosso menor, testou, viu na prática, viu várias coisas que deu errado, viu que deu certo, melhorou, e depois lançou uma nova versão do online, agora o Recruta 21, que está rolando neste momento na faixa de inscrição. Então, contando um pouquinho sobre empreender na história, empreender, acho que é isso. É o intraempreendimento, mas, enfim, é tudo sobre empreendedorismo, né? Vamos facilitar esses nomes específicos. É tudo sobre você ter essa pegada de realmente ver o que incomoda e fazer. Além de tudo, fazer. Bota em prática para realmente tentar mudar isso e melhorar a vida de mais pessoas. Então, super legal pensar como a gente cresce com cada uma dessas experiências, né? Eu acho que enquanto a gente estiver fazendo, a gente vai estar bem com a gente mesmo e vai estar crescendo pra caramba, porque é difícil, viu? Não é um mundo bonito, não. Quando a gente fala, às vezes parece que é um mundo lindo, né? Mil maravilhas, mas é difícil porque a gente erra. E nem sempre é fácil de errar. Total. Então, ele perguntou se tem empreendedorismo na Stone. Só tem. A Stone é empreender. O time inteiro é um time de empreendedores. E, sem dúvida, vai ter desafio, vai ter dor, não vai ser fácil. Você está empreendendo no Brasil, vai ter um monte de obstáculo, legislação trabalhista, legislação tributária, vai ter um monte de dificuldade, mas essa é a postura do empreendedor, é olhar esses obstáculos e entender que não é que existe um caminho e tem obstáculos. O obstáculo é o caminho. Inclusive, esse é o tema do livro do Ryan Holiday. O obstáculo é o caminho. E ao enfrentar esses obstáculos, toda vez que você sobe um degrau, remove esse obstáculo, certamente você está gerando impacto na vida de algumas pessoas ao seu redor, você está se colocando em ação, você está gerando impacto, deixando um legado, e isso vai, de qualquer forma, contribuir para a sua trajetória empreendedora. Na trajetória empreendedora não existe fracasso. Ou existe conquista, ou existe aprendizado. O fracasso só é um fracasso se nós não extrairmos dele o aprendizado. Então, isso é importante ter essa mentalidade, porque isso, inclusive, ajuda a gente a ter mais coragem, ajuda a gente a aumentar nossa autoconfiança e ajuda a gente a se autoconhecer mais para a gente poder mergulhar nesse oceano de possibilidades. Boa. E acho que a gente esgotou o tempo aqui, mas vou pegar uma última pergunta da Caroline, que acho que está bem no contexto também. Em que fase os projetos mais costumam falhar, Caroline? E acho que é muito do que a linha que a gente está falando, como o empreendedorismo ele tem a parte de aprendizado, né? Que beleza, deu alguma coisa errada, você vai lá, aprende para melhorar na próxima. Eu acho que não tem uma fase específica, não. Acho que a partir do momento que você está empreendendo, você vai falhar, né? Você vai errar todo dia. Você vai errar toda hora. Você vai pontinho ali, pontinho ali. Agora, acho que a questão é o que você faz para não errar de novo essa mesma coisa. Você tem que garantir que o erro vire um aprendizado, né? E não deixe passar como erro. Total. Tem os vales da morte, né, que todo projeto tem, que você acaba o dinheiro, ou então você não valida a hipótese. Tudo isso faz parte, mas sem dúvida o momento mais difícil, o passo mais difícil é o primeiro passo. É você sair da sua inércia e querer se dedicar a um projeto, a uma causa, a um propósito, a você se preparar, a estudar. Você deu esse primeiro passo, o segundo passo já vai ser um pouquinho menos difícil. Depois você vai cair, pode ser que caia em alguns desses vales da morte, mas aí aquilo vai servir de aprendizado. Inclusive, nos Estados Unidos, investidores eles preferem investir em empreendedores que já quebraram as empresas, alguma empresa, do que aqueles que estão indo em primeira viagem. Porque se ele quebrou, foi tão doloroso e ele extraiu tanto aprendizado que certamente ele vai estar mais com a casca mais grossa. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, apenas dê esse primeiro passo. E aí, depois você vai dar o segundo. E aí você vai falar para todo mundo a sua rede de contatos que está fazendo. Você vai correr atrás, você vai pedir ajuda dentro da empresa, fora da empresa. E aí as coisas, magicamente, acabam acontecendo como derivado da única coisa que você tem como controlar, que é o seu trabalho duro, que é o seu esforço. Você não tem como controlar se você recebeu talento, dom divino, se você teve sorte, isso você não tem como controlar. A única coisa que você controla é você acordar cedo de manhã, se dedicar, trabalhar, estudar, colocar o cliente como prioridade, e aí você vai ver que se você fizer isso de forma recorrente, disciplinada, magicamente as coisas vão acontecer na sua vida.
Boa, legal. Então, Vavo, primeiro de tudo, brigadão pelo papo. Muito, muito legal poder ouvir um pouquinho mais da tua trajetória e da tua visão no assunto que você está todo dia aí vivendo na prática. Galera, super obrigado também pela presença para estar aqui. Um recadinho final para lembrar é que a gente está com as inscrições do Recruta, que a gente contou aqui também abertas. Então, as inscrições vão até dia 4 de março. Se você curte empreender, se você curtiu tudo que a gente falou aqui, do que é você aprender todo dia na prática, vem para Stone, Recruta tá aí, é uma super porta de entrada. Beleza? Então, espero conhecer vocês lá, hein, mais pra frente. E brigadão, Vavo, mais uma Super vez. prazer, eu que agradeço a oportunidade. E reforçando as palavras da Ari, tá na dúvida? Acabou a dúvida. Acabou essa live, se inscreve no Recruta, porque no mínimo vai ser uma grande fonte de aprendizado para vocês. É um processo seletivo que tem um processo de autoconhecimento muito forte também. Você aprende muito sobre si, sobre o mercado, sobre business, sobre empreendedorismo, sobre liderança durante o Recruta. Então você vai, no mínimo, ter uma experiência muito boa. E quem sabe vai trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil. Que eu sou fã, tanto da empresa quanto dos intraempreendedores que lá estão. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Boa, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.